Em Hebreus 13, aqui no início do capítulo, do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: permaneça a caridade fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivessem presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei. O que me possa fazer o homem, né? As promessas de Deus, meus irmãos, a Bíblia tem mais de 2.000 promessas, se não me engano, mais de 2.000 promessas, né? Do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, vou organizar aqui. Aqui, os laços, né? Aqui no versículo 1, na caridade, permanecer na caridade fraternal. Em outras versões, no amor fraternal, né? O que é isso que quer dizer? Isso aqui, é claro que se refere ao primeiro amor, né? Isso aqui se refere ao primeiro amor, que é aquela vontade de estar junto com os irmãos, né? Permanecer ali junto com os irmãos e também de estar cultuando, né? Celebrando os cultos ao Senhor nosso Deus, amém? A gente tem que participar dessas reuniões, porque é uma ordenança, né? Participar das reuniões, e a gente também tem que fortalecer nossos laços, né? Com a comunidade. E aqui também o fato de a gente permanecer indo frequentar uns cultos, né? Frequentar os cultos impede, né? De certa maneira, impede, né? Que a apostasia se generalize no meio daquela congregação, né? Hoje em dia está muito difícil isso, né? Igreja hoje, infelizmente, passou a ser artigo de luxo, né? Para muitos. Meus irmãos, até é complicado, né? Tudo que você vê tá caro. Aí você vai para um lado é dinheiro, vai para outro é dinheiro, vai para outro mais dinheiro ainda. Aí você não dá conta, né? Se você for um pobre igual eu, você tá enrolado, você tá na água, que aí você não dá conta, né? O versículo 2, aqui, não vos esqueçais da hospitalidade, né? Porque essa hospitalidade, ela era muito bem vista, né? Como como Jesus ensinou ali, né? Sobre o bom samaritano, né? Então, a gente tem que, nessa época aqui, dessas pessoas que por causa como se diz, eu esqueci o nome que fala, mas é a briga religiosa lá. Vocês vão me desculpar aí, mas é a briga religiosa lá, né? A hospitalidade, normalmente, envolvia hospedar e cuidar dos viajantes. O maior exemplo dessa virtude citada nos textos, né, era o de Abraão, que recebeu 3 visitantes, lá em Gênesis 18, né? Ali, 2 visitantes daqueles ali, 2 deles revelaram ser anjos, né? E esse relato é o mais natural aqui dessa exortação. Por quê? Como eu já disse em vários outros vídeos, a Bíblia, os versículos dela são interligados, né? E como esse autor aqui, ele era um conhecedor da Antiga Aliança, ele conhecia muito a Antiga Aliança, então ele cita, né, de várias formas, quase todos os versículos aqui da Epístola aos Hebreus, quase todos são referências do Antigo Testamento, né? Quase todos. Eles são referências do Antigo Testamento. Nós vemos também Jesus nos ensinando sobre a hospitalidade, né?
Mas aqui o texto continua: lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo os vós mesmo também no corpo. Amém? Mas que presos? Que hospitalidade era essa aqui? Amém? Não é qualquer tipo de hospitalidade, né? Aqui o termo presos aqui, né, provavelmente aqui se refere aos cristãos presos por sua fé ou por suas práticas relacionadas à fé, como está relatado em 13:23. Né? Vamos dar uma olhada? Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Então, aqui nós sabemos que não é qualquer tipo de preso, né? Não é o preso que roubou, não é o preso que matou, são presos da fé, né? É importante evangelizar dentro do presídio? Sim, é importante. Mas se a igreja evangelizar aqui de fora, né, não há necessidade de evangelismo em presídio, né? Eu acho muito contraditório, né, essa posição de evangelismo dentro de presídio, né? Não sou contra, não sou, porque, né, as pessoas lá tem gente, né? Lá tem gente e precisa ser, o evangelho precisa ser anunciado. Mas por que que essa pessoa, toda vez que ela recebe o evangelho aqui fora, ela rejeita? Ela tem que passar por um sofrimento para ela poder desejar, né, ou querer ter uma vida de aparência aqui de fora, né? Talvez até se converta verdadeiramente, não sei, né? Porque isso aí é uma obra de Deus, né? Isso é uma obra de Deus. Também não estou criticando quem faz esse tipo de trabalho, né? Mas fato é que se o evangelismo fosse sério, da maneira que é dentro de um presídio aqui de fora, as pessoas, né, com certeza não estariam lá, as cadeias não estariam cheias, né? Como eu disse no início do vídeo, o nosso país, infelizmente, ele tem essas contradições horrorosas, né? Então, meus irmãos, fico alerta que os presos citados na Bíblia são os presos por causa do evangelho, não é os presos de qualquer maneira, né? Existem vários tipos de presos por vários tipos de crimes, né? E nesse texto aqui, o autor nos ensina que esses presos, né, por causa da fé, eram os presos por causa do evangelho, né? Por causa de suas conversões. A lei romana usava a prisão como detenção até que fosse emitida a sentença de punição. Em vez de ser o próprio castigo, às vezes, os prisioneiros precisavam depender de aliados externos para comer. Amém? Então, é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Os romanos prenderam, né? Porque na época que o império que dominava era o Império Romano, eles o prenderam, né? Paulo também foi da mesma maneira, né? E tantos outros, né? E eles aguardavam na sentença, né? Então, meus irmãos, esses presos aqui, eles dependiam, essas pessoas que estavam presas aqui, né? Eles dependiam de serem alimentados, né? Porque hoje, um preso aqui na nossa sociedade, no nosso país, ele é mais bem alimentado do que uma criança numa escola. Isso é fato, isso todo mundo sabe, né? As regalias para eles são melhores do que um cidadão que está aqui fora trabalhando, pelejando. Isso aí todo mundo sabe, né? E tem uns que até cometem seus crimes para poder estar lá, porque lá se sentem mais confortáveis do que aqui de fora. Porque estando aqui vai ter que trabalhar ou roubar de novo, né? E corre o risco de ser morto pela polícia ou qualquer outro criminoso, né? Então, meus irmãos, as pessoas os crentes que eram presos, né, naquela época, eles necessitavam de roupas, de comidas. O governo não favorecia esse tipo de alimento, né? O apóstolo Paulo, ele dá um exemplo disso, né? Ele pede ele fala que só sobrou com a capa lá, né? Outras vezes ele diz que teve nu, né? Passou fome, né? Em suas prisões. Então, na Bíblia a gente vê qual é o tipo de preso que a gente deve estar visitando e por qual motivo,
Lembrando bem, por qual motivo, né? Não é um simples motivo de a pessoa ler um cristão. Se você vê aquela pessoa como cristão, de repente ele vai lá e comete um crime, né? Então ele vai ter que pagar por aquele crime, né? Você não precisa visitá-lo, né? Você não precisa visitar ele. Porque essa prisão aqui era justamente por causa do preconceito religioso. Lembrei da palavrinha, né? Era o preconceito religioso da época. Amém? Eram presos por causa da religião, perseguidos por causa da religião. A religião perseguia os cristãos, e isso é até hoje. As religiões grandes, principalmente as maiores aí, né? Elas perseguem sim os cristãos de forma veemente. É complicado o negócio, né? No verso 4, venerada seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula, né? Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará, né? O leito aqui, essa palavra leito aqui, o leito aqui, ele é usado como um eufemismo, né? Usado para designar como intercurso sexual, né? Quer dizer, a cama do casal, amém? Isso porque a imoralidade sexual masculina era predominante na sociedade grego-romana, que também aceitava a prostituição, pedofilia e relacionamento homossexual, e as relações sexuais com escravas, né? Eram práticas gregas comuns até que um homem estivesse maduro o suficiente para o matrimônio. Aí complica a história, né? O cara vai lá, poderia fazer farra do jeito que quisesse, até ele aprender a ser um marido, né? Ai, meu Deus do céu. O autor não aceita os valores gregos, né? Isso aqui mostra, meus irmãos, os valores do mundo. Não é diferente de hoje, né? Hoje está escancarado, tanto homem quanto mulher, a pessoa apronta o quanto quiser, o tanto que quiser. Aí só depois, né, o mundo prega esses valores, né? Porém, o autor aqui não aceita, né, os valores gregos comuns, mas os valores de Deus representados nas Escrituras e também sustentados pelos círculos judeus ali do seu tempo. Então, meus irmãos, essa briga, essa luta contra, tá certo, lutar contra o moralismo, tudo bem, o moralismo não vem de Deus, né? O moralismo, ele é uma ideologia imposta, né? Principalmente o moralismo disfarçado de cristão. Isso não vem de Deus, né? Buscar virtude por conta própria. Se o camarada quiser fazer isso, tudo bem, nada contra. Mas querer impor essa ideologia sobre outras pessoas também fica difícil, né? Aí o autor aqui, ele defende os valores, né, defendidos nas Escrituras, né, da cor da palavra de Deus. Por quê? Porque se a pessoa não for transformada pela palavra de Deus, não vai adiantar ele ser moralista, a não ser que seja para ele mesmo. Não vai adiantar. A pessoa ter um poço de bom samaritano ali, ou de um fariseu legalista, né? Só para ter um status de santidade diante de um povo, de um grupo religioso, de uma sociedade do tipo. Então, isso para Deus também não resolve, né? Nós não somos salvos por obras, é impossível o homem se salvar, é impossível. É Deus que vem ao seu encontro e te salva, e ponto final, né? O próprio Jesus disse que é impossível, né? As Escrituras, elas nos trazem isso. A salvação a Deus pertence, e é impossível que o homem se salve. É impossível. Então o homem não pode traçar o seu caminho de moralista, né? Dizendo, eu sou bom, eu sou limpo, eu não sou isso, eu sou aquilo, né? Porque eu faço parte de tal congregação, que eu não faço isso, não faço aquilo. Bom, a palavra de Deus vem dizer que o que esses homens fazem às escondidas, até o falar é vergonhoso, né? Até o falar é vergonhoso, amém? Então, meus irmãos, a imoralidade, ela já vem de arrasto, né? Desde a antiguidade. Isso não é questões de hoje, né? Se vocês lessem alguns livros antigos, o comportamento de alguns filósofos, né, que hoje são idolatrados por muitas pessoas, misericórdia,
né? É, é, eles tinha filósofo na época que o camarada chegava a se masturbar no meio da rua. É uma coisa horrorosa, né? Isso na sociedade grega, né? Então são valores que a perversão total. Tinha esportes que as pessoas participavam nus. Não está tão diferente de hoje, mas pelo menos eles põem um panozinho ali, um paninho para poder cobrir alguma coisa, né? Não mostra tudo. Antigamente as competições eram nus, né? Então existe no homem, né, esse desejo da carne existe. Existe. E lutar contra ela é uma das questões mais difíceis, né, da nossa vida cristã. Mas não que sejamos moralistas por conta própria, né? Eu sou o crentão, eu não vou cair. Eu sou o crentão, eu não peco, não sei o quê. Não. Se você não tiver entregado sua vida para Cristo totalmente, né, como ele nos ensina lá no Sermão do Monte, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, não é o seu amor, né? É a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas, né? As coisas que ele tinha falado ali nos versículos anteriores seriam acrescentadas, né? E algumas pessoas pegam essa primeira palavra aqui, essa segunda palavra, né? Caridade. Na verdade é a terceira. Permaneça a caridade, né? Caridade, muitas pessoas pegam essa palavra aqui para se justificar no moralismo, né? Caridade, por quê? A palavra caridade aqui, ela é traduzida em outras bíblias como amor, né? Permaneça o amor e fraternidade, né? A caridade caridade fraternal ou amor fraternal. Isso porque eu estou aqui numa tradução de João Ferreira de Almeida, né? E alguns obstáculos que João Ferreira de Almeida ele teve foi essa, porque a palavra que era traduzida por amor, onde era para traduzir por amor, ele traduziu caridade, né? Aí a pessoa pega isso e transforma numa obra social, né? E amor é decisão. Permaneça na decisão fraternal, naquela decisão que você tomou de estar servindo ali, né? Então, é por isso que a gente tem que ter um pouco de atenção. Já falei em outros vídeos sobre essas pequenas pegadinhas, né? E saber o real significado das palavras, né? Hoje em dia está muito... o pessoal usa muito, né? A tradução João Ferreira de Almeida, eu também uso, mas eu procuro estudar a palavra de Deus, né? O máximo que eu posso, apesar que tem os intempéries da vida, né? Tem os desânimos e tudo mais, mas a gente tem que perseverar, não é verdade? O versículo 5 diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tende, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A gente tem que tomar muito cuidado com o tal do comodismo. Com o tal do, eu vou contentar com isso, que eu não sei que dia que eu vou morrer. Não, isso não é normal. Não é normal, né? Isso é do diabo, esse tipo de pensamento aí. Você tem que correr atrás dos seus objetivos, se você tem eles, né? Vamos ver o que diz o versículo aqui. Aqui o autor, ele cita, né, traz citação especialmente de Deuteronômio 31, versos 6 e 8. Deixa eu achar aqui rapidinho. Deuteronômio 31, versos 6, 31. Versos 6 e 8 diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temais, nem te espantes. Né? Josué 1,5 também. Embora a ideia aqui fosse comum no Antigo Testamento, né, como em 2 Crônicas 15:2, Salmo 37, verso 28, né, Moisés falava isso a todo Israel
voltando aqui, lembrando um pouquinho, recapitulando, né? Na terceira pessoa, né? Aqui é muito bom a gente saber disso. Mas o autor de Hebreus, né? Ele vê todas as escrituras como palavra inspiradas, né? E ele usa Josué 1:5, um oráculo de garantia em forma de profecia, né? No Antigo Testamento, endereçado a Josué. Amém? Aqui, e ele usa isso simplesmente para adaptar à primeira pessoa. A referência do amor ao dinheiro é característica, né, da parênese geral, ou exortação moral, né, daqueles dias, mas pode estar relacionada particularmente às consequências econômicas de seguir a Jesus em uma cultura hostil. Hebreus 10:34, 10:34, vai dizer o seguinte: porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com alegria permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Amém? Então, meus irmãos, esse texto, ele vem nos dizer, né, o 11:26 também fala disso aqui, né? 11:26 diz o seguinte: tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, né? Então, é importante frisar o seguinte: a Bíblia, ela não proíbe a busca por satisfação financeira, né? A Bíblia não proíbe isso de maneira alguma, né? Na verdade, ela ensina você como organizar a sua vida financeira, né? A Bíblia ensina tudo isso, como você se organiza, não gastar seu dinheiro à toa, né? Não passar o dia todo em roda de escarnecedores, né? Gastando seu dinheiro com avareza. A Bíblia chega, a palavra de Deus chega a nos dizer que aquele que ama os prazeres do mundo odeia a riqueza, né? E a gente vê isso na prática, porque tem pessoas que eles optam por não esbanjar os seus dinheiros enquanto são mais novos, e quando são mais velhos têm uma vida tranquila, né? Mas aqui, não seja o vosso costume com a avareza, contentando com o que tendes, é uma busca, né? Se você busca financeiramente, suas buscas financeiras, buscar com honestidade, né? Com humildade e com honestidade, amém? E não amar, né, meus irmãos? Que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? Tem gente que fala que dinheiro não traz alegria, mas que não traz felicidade, né? Riqueza não traz felicidade, já vi muita gente dizer isso. Mas pobreza também não traz, né? Vamos ser bem sinceros, porque levantar todo dia para trabalhar tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem. O verso 6 diz o seguinte: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador e não temerei. O que me possa fazer o homem, né? No versículo 6, o autor aqui cita Salmo 118, verso 6, né? O autor também cita Salmos 56, 11. E aqui ele acrescentou, né? Ele acrescentou uma citação de Deuteronômio 6, Deuteronômio 31, versículos 6 e 8, como eu li agora há pouco, né? Como um implícito, né? Uma união de textos com a palavra-chave ou expressão em comum. Porque Deuteronômio 3, 31, 6 e 8, né? Diz que os ouvintes não deviam temer, embora o autor de Hebreus não mencione essa linha. Então, ele faz aqui, meus irmãos, ele pega parte de 3 textos e resume num versículo, né? Assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me possa fazer o homem, né? Então, que conclusão nós tiramos aqui deste pequeno ensino, né?
que a permanência, a nossa permanência na vida cristã, permanecer cristão, né, ele deve, eu acredito que, biblicamente, né, a perseverança, o permanecer cristão, é o maior sinal de que você é um servo de Deus, um servo de Jesus Cristo, né, resgatado por Ele. Por quê? Em tudo que nós lemos aqui, do versículo 1 ao 6, todas essas coisas, né, o dinheiro mesmo, muitas das vezes, impede, né, chega a impedir que você tenha comunhão com Deus, porque o dinheiro é a única coisa na Bíblia que Jesus chama de Senhor, né? Então é um Senhor, o dinheiro é um Senhor. Então você pode ser rico, pode ser milionário, pode, mas sem avareza, né? Não ame o seu dinheiro a ponto de desprezar o Senhor, né? Não coloque outro Deus no seu coração, amém? Porém, devemos ter em mente que a Bíblia não está proibindo ninguém a de buscar satisfação financeira, desde que seja, né, por meios adequados. Amém? Outra coisa, permanecer no amor fraternal, né? No primeiro amor. A palavra de Deus, ela traz uma exortação, né? Para que voltemos ao primeiro amor, né? Muitas pessoas, creio eu, que acabam abandonando esse primeiro amor, né? Existe lá seus motivos, todo mundo tem seus motivos, né? Nós somos seres dotados de sentimentos, né? Temos muitos sentimentos e muitas das vezes esses sentimentos podem ser machucados, magoados, né? E a gente tem que ter cuidado para a gente não alimentar uma raiz de amargura, não deixar isso brotar, porque quando a semente germina, né, que brota ali a raiz de amargura, a tendência é crescer, né? E quando cresce se espalha, não é verdade? Meus irmãos, e nós vamos ficando por aqui, e Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus, amém?